Abra a tua Bíblia comigo, vem estar lendo, vem estar deixando o Espírito Santo agir no seu pensamento, no seu intelecto, no seu coração. Deixa o Espírito Santo estar te edificando através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras, nesta leitura. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19, versículo 45 e 46, que diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Aqui eu venho compartilhar com vocês, casa de oração. Você pegou a sua Bíblia, você abriu ela, então Lucas capítulo 19, versículo 45 e 46, Jesus, antes de ir para a cruz, ele entra em Jerusalém, ele está sendo aclamado rei, ele está sendo glorificado, exaltado. Então, só que ele se depara com algo que entristece ele. Ele entra no templo e se depara com pessoas vendendo e comprando. Jesus Cristo, ele entra no templo, ele se depara com comércio, com exploração, ele se depara com aquele ambiente totalmente diferente do que ele zela, totalmente diferente do que ele pregava, totalmente diferente do que ele estava trazendo. Que o templo era a casa de Deus, o templo era um lugar espiritual, é um lugar de respeito, é um lugar de zelo, é um lugar que chamava a presença de Deus, que Deus habitava. Então aqui Jesus, ele fica impactado, ele fica perplexo, ele fica assim abismado. Então aqui categoricamente Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Ele começa a expulsar as pessoas, ele começa a expulsar os cambistas, ele começa a expulsar todos aqueles que estão vendendo e comprando, porque ele afirma que a minha casa é casa de oração, mas vocês estão loucos, vocês estão fazendo o que não convém, vocês estão fazendo deste lugar do templo um covil de salteadores, um covil de ladrão, um covil de ladrões. Então aqui Jesus, ele se depara com um templo transformado num comércio, numa exploração. Aqui nós vemos que Jesus, ele é tomado pelo zelo. Jesus, ele é tomado pela santidade do lugar. Jesus, ele é tomado pelo temor, porque ele sabe que aquele lugar, aquele templo era aonde a presença de Deus dominava. Ele tinha temor, ele tinha respeito, ele sabia o que significava e ele sabia qual era o propósito daquele lugar. Mas as pessoas estavam totalmente inconvenientes. Estavam sendo inconvenientes sobre aquele lugar, elas estavam fazendo do templo um lugar de comércio. E Jesus então, ele fica impactado, Jesus começa a expulsar as pessoas, Jesus começa a fazer uma limpa. Jesus, ele é tomado pelo zelo da casa de Deus. E ele afirma: ei, vocês ficaram loucos mesmo. Vocês não entendem qual é o propósito e qual é o significado deste lugar. Este lugar é a minha casa, é casa de oração. Amém? Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele nos mostra que ele fica impressionado. Ele fica perplexo, ele fica impactado pelo ambiente, pelas pessoas. Mas também nós vamos ver que Jesus, ele é tomado pelo zelo. Então ele sabia que aquele lugar era um lugar santo, ele sabia que tinham perdido o temor e ele sabia que aquele lugar era a casa dele, casa de oração. Mas ele viu que aquele lugar tinha sido tomado por interesses humanos, interesses próprios, interesses de se beneficiar, onde estavam vendendo
e aonde estavam comprando. O ser humano realmente não enxergava mais aquele lugar como casa de oração, como casa de Deus. E Jesus, ele fica impactado, perplexo pelaquela situação. E toma um posicionamento em expulsar as pessoas que estavam comprando e vendendo e afirmando e se posicionando perante aquele lugar. Vocês só podem ficar aqui se realmente vocês entenderem o propósito e o objetivo deste tempo. Mas aqui nós vamos ver então agora a atitude de Jesus. As atitudes de Jesus foi realmente de se posicionar perante o lugar. Não foi impulsivo, foi realmente um posicionamento de zelo, um posicionamento de saber que o lugar é espiritual, que o lugar era a presença de lugar trazia a presença de Deus. Era um lugar de comunhão com Deus, um lugar de oração, um lugar de buscar a face de Deus, um lugar de ter um diálogo, um lugar de santidade, um lugar da presença de Deus. Agora nós vamos ver o que precisa ser expulso, o que Jesus tem que expulsar das nossas vidas. Porque nós sabemos que no Novo Testamento nós somos o templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai estar falando que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que Jesus, quando chegar no nosso coração, ele vai se deparar? Quando Jesus entrar no templo, nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando Jesus começar a entrar e habitar no nosso coração, o que ele tem que expulsar? O que está tendo no nosso coração que está desagradando a Deus, que não está coerente com o templo que é nós, que somos nós e somos o templo do Espírito Santo. Então temos que deixar Jesus agir no nosso coração e expulsar tudo que não é coerente com Deus, tudo que não é de santidade, tudo que não agrada a Deus, tudo que não está perante as Sagradas Escrituras. Então aqui nós vamos ver que o templo somos nós e somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Então precisa sim ser tomado por Jesus Cristo. E ele vai ver o que neste templo? Ele vai ver o que no nosso coração? O que ele tem que limpar? O que ele vai se deparar? Qual é o impacto de Jesus na minha e na sua vida quando ele começar a agir no nosso coração? Então aqui nós vemos que quais negócios nós temos no nosso coração. Tipo assim, eu sirvo a Deus, mas não quero abandonar aquilo que eu faço no mundo. Eu sirvo na casa de Deus, mas não abro mão dos meus pecados. Eu não abro mão da pornografia. Eu sirvo a Deus, mas eu não abro mão da mentira. Eu sirvo a Deus, mas eu não abro mão do roubo. Aqui nós vemos que os negócios que nós estamos fazendo no nosso coração é servir a Deus e não abandonar o adultério, servir a Deus e não abandonar as nojeiras do mundo. Então aqui nós vamos ver quais barulhos que nós estamos fazendo no templo que é do Espírito Santo. É mais barulho das coisas do mundo, mais barulho de oração. Nós temos que entender que dentro de nós, no nosso coração, os barulhos que Jesus vai ouvir é de coisas, música secular ou muitas coisas de séries, filmes, ou também ele vai ouvir barulhos de oração neste templo, no nosso coração. Aqui nós vamos ver então que Jesus, ele entra no templo, se depara com pessoas vendendo, comprando e afirma que é casa de oração. Nós, deixando Jesus Cristo
estar nos examinando o nosso coração, será que ele, entrando, ele vai ficar impactado, perplexo, ou também nós vamos deixar ele entrar para fazer a limpeza? Nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo, aonde temos que estar orando, meditando, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de comunhão com Deus, uma vida no secreto, uma vida de diálogo, uma vida de relacionamento de Pai, que é Deus, e nós somos filhos. Então, quando Jesus Cristo entrar e começar a agir no nosso coração, ele vai ver o quê? Quais impactos que ele vai estar tomando e qual o posicionamento que ele vai estar tomando. Mas hoje nós podemos ver também que ele quer sim gerar uma limpeza neste templo, que sou eu e que é você, o templo do Espírito Santo. Então deixe Jesus entrar, deixe Jesus fazer a limpeza, deixe Jesus transformar, deixe Jesus curar, deixe Jesus arrancar tudo que está no seu coração, que não agrada a Deus, que não é compatível com as Sagradas Escrituras. Deixe Jesus estar entrando neste coração, neste templo, que este templo sou eu, este templo é você, para fazer a limpeza. Deixa limpar os seus pensamentos pecaminosos. Deixa o nosso Senhor Jesus Cristo entrar no seu coração, no templo que é você, e fazer aquela limpeza caprichada, aquela limpeza de impacto. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele quer trazer de volta deste lugar, que é o seu coração, que é o meu coração, a presença de Deus, o propósito na sua vida, uma visão ampla de que você é filho de Deus e tem muito a glorificar e exaltar a Deus através do teu testemunho, da tua vida, do teu posicionamento. Então deixa Jesus entrar e agir na sua vida, deixa ele avivar a sua vida, deixe ele purificar o seu coração, os seus pensamentos. Deixe Jesus entrar neste templo que ele vai estar limpando. Deixe ele agir no teu coração através de um avivamento, através da purificação, através da cura, através da limpeza. Então nós vemos que Jesus, ele quer habitar, ele quer chegar ao teu coração. Mas ele quer limpar, ele quer restaurar, ele quer curar, ele quer transformar, ele quer renovar o teu pensamento, ele quer tirar tudo aquilo que ainda está atrapalhando de ter a presença de Deus em sua vida. Jesus Cristo, ele quer estar te curando, te restaurando, te renovando, te enchendo, te transbordando, te ajudando a cair as escamas que estão ainda nos teus olhos e você não está vendo direito o que Deus tem para a tua vida. Então hoje deixe Jesus Cristo agir no teu coração, deixe Jesus Cristo habitar neste templo e fazer a transformação correta. Se eu somos o templo do Espírito Santo, nós temos que entender que nós somos um templo de oração, de santificação, de renovo, de presença de Deus. Então nós temos que estar coerentes com este templo, que é a casa de Deus. Então deixe Jesus entrar, curar, restaurar, renovar, libertar e arrancar tudo o que está desagradando a Deus. Então hoje eu compartilho com vocês, casa de oração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deixe Jesus agir no teu coração, deixe Jesus agir no teu entendimento, no teu intelecto, deixe Jesus agir através da presença de Deus, através do Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, através da meditação. Então deixe Jesus agir no teu coração e arrancar tudo que está ainda impedindo Deus ter
comunhão, Deus ter um diálogo, Deus encher a sua vida da presença do Espírito Santo. Você é templo? Deixe Jesus entrar e restaurar, renovar, purificar, limpar e mudar o teu pensamento e o teu coração. Deus os abençoe e fique na paz de Cristo.